Logo em seu primeiro papel no cinema, ela foi uma das atrizes mais aclamadas do ano e concorreu até a um Oscar. O que ela não esperava é que, ao invés de debaterem seu talento, a mídia atacaria sua aparência, provocando assim seu misterioso sumiço do cenário. Este é o Sociocrônica e nós vamos dissecar mais um ícone da sétima arte. Filha de uma secretária e de um vendedor de vestidos, Catherine Burns nasceu em setembro de 1945 e cresceu em Nova York. Depois de ver George C. Scott numa peça de teatro, ela decide frequentar aulas de atuação e quase vira professora de inglês, antes de realmente contratar agentes teatrais para inseri-la nesse ramo. Não há nada pior do que um professor de inglês que é um ator frustrado, diria ela mais tarde. Assim, ela consegue seu primeiro crédito profissional num filme de televisão de 67 e passa um ano pelos teatros de Nova York, conseguindo até um prêmio de atriz feminina mais promissora. E é graças a isso que Catherine Burns conquista a atenção do diretor independente Frank Perry. Sim, o futuro tio da diva pop Katy Perry. E o mesmo cara que em 1981 dirigiria a infame cinebiografia de Joan Crawford com Faye Dunaway, Mamãezinha Querida. Nessa época, Frank procurava montar um elenco para mais um filme adolescente, depois do sucesso do seu filme de estreia, David e Lisa, de 62. Para esse novo projeto, o diretor queria 4 jovens, para adaptar o livro Last Summer, de Ed Hunter, sobre adolescentes largados num verão. Depois de escolher por 6 meses entre 1000 candidatos, Frank Perry selecionou os atores Richard Thomas e Bruce Davison, de 19, e Barbara Hershey, de 18, como jovens bonitos e descolados, e enfim, ele colocou Catherine Burns como a esquisita, que vai se meter no meio deles. Embora tivesse 22 anos na época, a personagem de Catherine era mais nova que os demais. E assim, literalmente, durante o verão, no final de 1968, começaram as gravações de O Último Verão. E por falar em verão, não existe nada mais frustrante do que não ter uma camisa decente para todas as horas, não é mesmo, sócios? Mas é porque talvez você ainda não conheça as roupas essenciais da Insider, como essas tech t-shirts que a gente está usando. Primeiro, que a tech t-shirt da Insider não é uma camisa básica qualquer. Nós já temos um vídeo falando sobre camisetas básicas, vocês lembram? A tecnologia tech t-shirt da Insider livra você de vários probleminhas. Isso porque ela é anti-odor e feita de fibras que facilitam rapidamente a evaporação do suor. Além disso, ela não desbota e não precisa passar. Sim, exatamente. Você pode lavar a camisa de boa, que depois ela se desamassa usando o calor do seu próprio corpo. Ou basta deixar a camisa ali num cabide que ela vai se desamassando sozinha, sem perder o conforto e a qualidade. Ou seja, pra gente que tá na correria do dia a dia, ela é simplesmente perfeita. E é por isso que a gente gosta e recomenda a Tech Shirt da Insider, porque ela é prática, ela é macia, ela é sustentável e útil para vários momentos. E como a gente é baixinho, o nosso tamanho é P, mas lá na Insider tem todos os tamanhos, que vão do P ao XXGG. E se você usar o nosso cupom exclusivo, Sociocrônica12, você tem direito a 12% de desconto em todo o site da Insider. Então corre lá rapidinho pelo link que a gente vai deixar aqui na descrição deste vídeo ou no comentário fixado para aproveitar esses 12% de desconto e descobrir essa tecnologia que o povo lá dos anos 60 e 70 talvez nem sonhasse. Lançado em 69, O Último Verão se revelou um sucesso inesperado, de crítica e público, e conseguiu até ser notado pela Academia, mas quem recebeu a indicação foi Catherine Burns, e por melhor atriz coadjuvante. I spit on my mother's grave. She had no right to die like that. Você pode vê-la revirando os olhos quando Fred Astaire a anuncia na premiação. Catherine Burns in Last Summer, Sylvia Miles. Isso porque havia fortes motivos por trás, pois a gravação e o filme em si foram um tanto agridoces para a jovem atriz. Go on, get the hell out of here. It's a free country.
This is a private beach. No, it's not. None of this beach is private. It's all dedicated to the public. Ainda na gravação, segundo Frank Perry, após os primeiros 10 dias, Catherine começou a ser excluída por seus colegas bonitões. Ao invés de trabalhar o espírito de equipe, porém, o diretor usou dessa situação para extrair mais ainda da personagem da Catherine aquele sentimento de ser uma estranha no meio. Para piorar, o filme traz bem no finalzinho uma cena forte de abuso físico, o que perturbou a atriz por um bom tempo. Eu só queria acabar logo com aquilo. Ficar parada sem fazer nada, assustada, era horrível, diria a atriz mais tarde. Doeu muito desempenhar esse papel. Não me lembro de ter feito algo tão doloroso. Eu confiei em Frank, mas não foi fácil de fazer, contou ela. E quando o filme saiu, Catherine viu mais de si nele do que gostaria. Doeu ver certas coisas reveladas tão claramente na tela. Havia coisas minhas naquela personagem e que representavam áreas ou emoções que tentei fazer com que ninguém nunca visse, disse ela a um jornal da época. Assim, para a atriz, uma indicação ao Oscar compensaria todo o seu esforço. Ela só não contava que todo aquele holofote a abalaria para sempre. Afinal, mesmo para hoje, Catherine Burns não tinha a aparência feminina desejada nesse meio. Ela mesma dizia que tinha uma cara engraçada e era toda sardenta e com uma aparência que em nada lembrava Goldie Hawn, por exemplo, que levou aquele Oscar de 70 de atriz coadjuvante por Flor de Cacto. Então é óbvio que a imprensa daquele tempo não deixaria de comentar isso daquele jeitinho. Vincent Canby, do The New York Times, escreveu que o corpo de Catherine tinha a forma de um cogumelo gordo. Já um colunista de nome Dick Kleiner disse que o rosto da atriz parecia um marshmallow inteligente e ainda acrescentou em sua coluna que 20 anos atrás eles nem teriam deixado ela entrar no portão de um estúdio. E ele provavelmente estava certo. Basta olhar para as atrizes da Era de Ouro de Hollywood e o formato de seus rostos, que eram praticamente os mesmos. Só Gene Siskel, do Chicago Tribune, tentou ser um pouco mais empático e definiu a atriz como a mais caseira do elenco do filme. Porém, sob a foto dela no seu próprio artigo constava a legenda: Kath Burns não é a mais bonita, mas é a mais talentosa. Sim, nada muito diferente do que você encontraria na seção de comentários se a Catherine tivesse uma rede social. Mas eram simplesmente homens adultos, aparentemente profissionais, analisando e descrevendo uma jovem atriz revelação de 25 anos. Logo, não demorou para a própria Catherine assimilar essa percepção dos outros, pois ela chegou a dizer sobre si mesma a Times que a pior coisa de ser uma porca gorda é a sensação de ser grotesca, e contou ao jornal que não curtia mais ser reconhecida. Claro que toda essa atenção não demorou para passar e a atriz voltou para sua cidade, conseguindo pelo menos se apresentar pela Broadway, a famosa avenida de teatros de Nova York. Mas o último verão virou um queridinho entre os cinéfilos e o filme ganhou o amor de Hal Wallis, o lendário produtor do clássico Casablanca de 42. Hall então convidou Richard Thomas para ser o protagonista de seu novo filme, e depois de ser convencido pelo diretor do projeto, Hall aceitou chamar Catherine. E para completar também entrou Desi Arnaz Jr., sim, o filho de Desi Arnaz e Lucille Ball, nascido da gravidez que polemizou a televisão estadunidense dos anos 50. Assim, os três brilharam em Céu Vermelho ao Amanhecer, de 71, um drama com estudantes do ensino médio, que se passa durante a Segunda Guerra Mundial. Porém, o que poderia ser um ótimo retorno para a atriz acabou reavivando novas críticas sobre sua aparência e com um adicional sobre sua atuação. Se ela tinha sido indicada ao Oscar por sua personagem marcante, com um dos melhores monólogos do cinema, agora atacavam sua performance. E, de novo, ela absorveu as críticas e passou a dizer em entrevistas que se sentia doente só de se ver nas telas. São meus maneirismos. Minha boca parece o buraco de uma caixa dos correios. Minha cabeça se mexe demais. Mesmo parada, fico me tremendo. Minha pronúncia está toda errada, dizia. Assim, enquanto a carreira de seus colegas
colegas de Último Verão só cresceu e ele se mantém no cenário até hoje. Por sinal, a vida profissional de Catherine só viu este vislumbre, mesmo que no início ela tenha sido a mais aclamada. Ela voltou então para a televisão e o teatro e quase fez um filme com o Brian De Palma. Mas após tantas críticas, ela se cansou e migrou para a literatura, lançando até um livro infantil ainda nos anos 70. A Catherine Burns se casou em 1989 e nesse ano foi que se teve a última notícia a respeito dela. Ela já estava com 44 anos e foi numa matéria do Los Angeles Times em memória dos 20 anos de lançamento do filme O Último Verão. Nessa matéria, eles dizem que ela finalmente teria encontrado seu nicho como roteirista e escritora, já que nesse tempo em que ela se afastou, ela começou a produzir roteiros de televisão. No texto, de novo, Catherine é descrita como uma protagonista atípica e sem rótulos, o que ela até abraça dizendo: "Sou a única da minha espécie, mas de que espécie sou eu?" Ao ser indagada sobre voltar para a atuação, ela até brinca: vou ficar maravilhosa quando tiver 65 anos, fazendo aqueles personagens de comerciais de televisão." Mas não foi o que aconteceu. Depois dessa entrevista, a atriz simplesmente desapareceu. Não havia matérias, informações ou sites de internet detalhando sua vida e carreira. Por 30 anos, foi quase como se ela nunca tivesse existido. E quando relembravam O Último Verão e reuniam o elenco, a Catherine Burns era a única atriz impossível de se encontrar. E curiosamente, O Último Verão também se perdeu. Todas as cópias originais do filme sumiram durante os anos e só em 2001 uma versão censurada e de televisão foi encontrada na Austrália, e esta é até agora a única que roda por aí. Mas os fãs do filme não morreram. Ou seja, ao mesmo tempo em que o filme virou uma lenda, se criou um mistério em torno do sumiço da Catherine Burns. Somente em 2020, mais de 50 anos depois da indicação dela ao Oscar, é que jornalistas do The Hollywood Reporter encontraram o último endereço da atriz numa comunidade de aposentados. O marido dela ainda tentou impedir o interesse dos jornalistas, dizendo: "Deixamos esse negócio podre há muito tempo. Talvez alguém queira esse tipo de lembrete de quem já foi, mas nós não queremos." Mas a verdade é que Catherine já tinha falecido. Após sofrer uma queda de escada, ela morreu em 2 de fevereiro de 2019, aos 73 anos. Ela também sofria de cirrose e seu corpo foi doado para pesquisas médicas. Ela odiou o filme que a tornou conhecida e tudo o que veio com ele. Ela queria ser lembrada como uma escritora de romances publicados, contou o marido dela mais tarde. O que talvez não fosse bem verdade, já que Catherine só se afastou dos palcos com quase 50 anos. Seu caso só parece mais um, bem documentado, de dezenas de outros que nunca saberemos, de artistas que se perderam porque talento nunca foi parâmetro de sucesso em lugar nenhum. Oi, sócios! E aí, vocês já assistiram O Último Verão? Se não, comentem aí. Se sim, se você já viu esse filme, então você é mais especial ainda. Comentem aí embaixo. E se você já conheceu a história da Catherine Burns, também contem pra gente. Porque o que a gente sabe é que a matéria mais confiável, que realmente se descobriu um pouco sobre ela, foi essa matéria do The Hollywood Reporter. A gente vai colocar aqui na descrição do vídeo que esses jornalistas conseguiram rastrear e mapear a vida dela e contar um pouco a vida da Catherine Burns. Então, o que a gente sabe é graças a eles e também aos fãs que esse filme conseguiu acumular no decorrer do tempo. Então, foi esses fãs que acharam esse filme perdido lá pela Austrália. Mas parece que ele é uma versão de 16mm. Eu não entendo muito bem essa versão mais técnica,
mas o filme original mesmo ele tinha 35mm e só acharam essa versão fragmentada, que ela foi censurada. Ele foi considerado um dos poucos filmes meio que pornográficos da época, dos anos 69. Então ele ganhou essa classificação para maiores de 18. Então teve também algumas cenas censuradas e retiradas pelo diretor para ver se ele ganhava maior divulgação, porque ele foi bom de bilheteria, né? Ele foi bem de bilheteria. E ele concorreu ao Oscar também com o Midnight Cowboys, que eu acho que é Parceiros da Noite, que também é considerado um pouco pornográfico para a época. Então eles entraram nessa classificação, que é uma curiosidade válida também, porque o filme ele é bem ousado, tem nudez e etc. Sem falar essa cena no final, que é bem controversa. O roteiro também, se eu não me engano, o roteiro do filme foi da mulher do diretor, que foi o Frank Perry. Então tinha essa produção assim, meio feminina, meio masculina, então ficam aí as controvérsias. Se vocês souberem mais alguma coisa, comentem aí pra gente. E é isso aí, sócios. Muito obrigado pela presença, obrigado por estarem aqui assistindo aos vídeos. Um abraço aos nossos membros, aos nossos apoiadores lá no Apoia-se e a você que tá aqui curtindo, compartilhando. E se você ainda não deixou o like, por favor, deixa aí esse like para fortalecer o Sociocrônica e fazer com que a história da Catherine Burns chegue a mais pessoas aqui no YouTube. Muito obrigado mesmo e até o próximo conteúdo. Tchau!